E às vezes não basta só a criança, a pessoa saber falar bem, se comunica bem o idioma, se ela não conseguir entender, saber sobre os hábitos e os costumes dos japoneses. Isso pode fazer com que ela perca grandes oportunidades, ou até mesmo também que ela não se inclua, né, dentro desse grupo de japoneses nativos que são assim tão, que prezam muito, né, pelo igualitarismo e por manter esses hábitos, né? Então eles poderiam achar que essa pessoa, né, quer ser diferente, que ela não é igual. Tanto que isso me fez lembrar uma história assim bem interessante, né, que marcou muito a minha vida. E eu trabalhei por muito tempo em empresas japonesas, quase 10 anos, e teve uma, né, que eu trabalhei, vamos supor aí com o seu Suzuki. E em empresa japonesa mesmo, era um japonês nativo, né? Então vou imaginar, né, eu não posso dar nomes, né, dar muitos detalhes, mas vamos imaginar aí uma fabricante de montadora de carros aí do Japão, essa bem famosa que você conhece. E aí tem um presidente dessa empresa e fala para o seu Suzuki: ó, seu Suzuki, a partir de amanhã o senhor vai para o Brasil, em São Paulo, para tomar conta, né, da filial do Brasil, que a gente vai abrir lá em São Paulo, porque a gente está achando que São Paulo, o Brasil está crescendo bastante, né, as pessoas estão gostando de carros japoneses, então vamos, né, tentar conquistar o nosso negócio lá, né. Aí manda o seu Suzuki. Seu Suzuki, não, senhor, né? O senhor ali nos 50 anos, 40, ali quase 50, né? E tem, né, assim, vem também de uma empresa, assim, bem, com uma cultura, né, bem rígida, né, com valores, assim, japoneses bem fortes, né, bem enraizados. Ele vem para o Brasil, só que o seu Suzuki, ele, né, só vai ser o chefe, né? Ele não vai colocar uma mão na massa. Ele precisava de pessoas, né? Então ele começou a contratar pessoas, e uma dessas pessoas fui eu. Aí, né, contratou outras pessoas, mas ele também... Desculpa. Mas ele também queria contratar uma pessoa com cargo que soubesse falar japonês também muito bem, para que fosse um cargo aí um pouco mais gerencial, né, para fazer relatórios, né, em japoneses para mandar para o Japão. Porque até então era só o seu Suzuki que fazia. E porque, né, como uma empresa japonesa precisa estar reportando tudo o que acontece, né, se está vendendo, se não está, se está tendo cliente, se não está, o que está acontecendo, né, precisa informar o Japão. E é tudo por meio de relatórios. Então, o seu Suzuki falou para mim: olha, Erika, eu, né, tô querendo contratar uma pessoa assim, né, e eu quero uma pessoa que fale bem, né, o idioma japonês, tá bom? Falei, tá bom, né, e aí eu entrei em contato, ó, prestem atenção, tá, eu entrei em contato com a empresa de RH da dona Joana, tá, que eu conhecia ela. Falei: não, dona Joana, né, a senhora, é a senhora que é uma empresa, né, de RH, tem conhecimento no assunto, nós estamos precisando de uma pessoa assim, assim, assim. Você poderia me ajudar, né? Poderia me indicar? Ah, tá bom. E aí tá, né? Aí depois a dona Joana, né? Passou alguns dias aí, a dona Joana me encaminhou, né? Acho que era, se não me engano, acho que eram 5 currículos. E um deles, assim, me chamou muita atenção, né? Era de um moço, que ele também... Ele era mestiço, assim, né? Não lembro se a mãe ou o pai dele era brasileiro, mas ele era filho também de Tekasegues. E ele tinha estudado, ele foi muito pequeno, né, pro Japão. E estudou ali até, se formou no Coco, né? Ele estava fazendo, ele ia fazer faculdade, mas aí os pais resolveram voltar para o Brasil, aí ele voltou. E aí eu olhei assim, falei, nossa, né, vi o currículo dele em japonês também, e me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, eu acho que é esse rapaz, falei, eu acho que é esse rapaz que o chefe vai gostar, né? E mandei os 5 mandei depois os 5 currículos pro seu Suzuki, né? E seu Suzuki realmente... Ai, gente, me desculpe que eu tô com uma tosse. E o seu Suzuki gostou também, né? Falou, nossa, sugoi, né? Louco, no Tirikisho, sugoi, né? Então ele gostou bastante. E eu falei, né? E como todo, né, japonês muito cauteloso, seu Suzuki não foi diferente. Ele falou, olha, né, na dúvida, vamos entrevistar todo mundo. Né? Eu gostei desse rapaz, mas vamos entrevistar todo mundo, tá? Falei, tá bom. E aí eu falei, né, com a dona Joana, né, que é a dona do RH lá, que eu tinha contratado, que eu chamei para ela me ajudar, né, a nos ajudar a encontrar uns candidatos, né, enfim. E eu falei, olha, dona Joana, então, né, o seu Suzuki gostou de todos e ele vai querer entrevistar todos. E aí ela foi lá e passou essa informação para os candidatos. Só que, olha só que interessante, no dia da entrevista, acho que esse rapaz era à tarde, e aí de manhã, esse rapaz ele liga na empresa
perguntando, confirmando o local do endereço da empresa. E isso nos surpreendeu bastante, né? E por quê? Porque ele perguntou, porque ele ligou, né? Que ele não pode ligar, né? Perguntando o endereço, claro que ele pode, né? Mas ele não pode ligar pra gente, porque para os brasileiros isso pode ser bom visto, né? Tem que ser visto com bons olhos, quer dizer, porque mostra proatividade, enfim. Mas para a cultura japonesa não, né? Porque o contato com ele é a dona Joana. A Joana faz todo o contato com ele, entrou lá, fez a primeira ligação para ele, e ele não poderia, né, tá ligando assim, de repente falando, olha, né, eu sou fulano de tal, eu tenho uma entrevista hoje com você, e eu quero só confirmar o endereço, se é isso mesmo, o horário é isso mesmo, legal. Mas ele não poderia ter feito isso com a gente, né? Mas por quê? Porque a empresa, na cultura japonesa, a empresa é muito por isso, de confiança, credibilidade, lealdade, né? Porque o nosso contrato, nossa comunicação toda foi feita com a dona Joana, né? A gente tem, a gente contratou a dona Joana, ela tem uma confiança que, né, a gente vai pagar para ela o serviço dela ter... dela ter buscado, né, os melhores candidatos, né, no mercado. E ela vai receber por isso, né, porque é o direito dela, o serviço dela, a gente contratou ela, né. E aí imagina, né, dependendo, não sei, pode ter empresa que sim, que faça isso, de entrar em contato direto depois com o candidato, e aí nisso, né, a empresa contrata esse candidato, não avisa, né, a empresa de RH, no caso, a dona Joana, e aí, né, fala pra ela, dona Joana, a gente não vai contratar ninguém, e, ó, a gente não vai pagar, né, você, porque o nosso acordo era que só iria te pagar se a gente encontrasse um candidato, né, e a gente não encontrou, então a gente não vai te pagar. E aí depois, né, encerrava ali com a conversa com a dona Joana e por trás ali dos panos, né, que a gente fala, os brasileiros contratassem aquele rapaz, aquele moço, ou qualquer outro candidato. Então, mas isso para a cultura japonesa é seguida assim, muito sério, muito risca, né, a gente não faz isso, né, o Suzuki não fazia isso. E por, né, aquele rapaz ter feito, né, na cabeça dele, claro que não foi uma coisa ruim, né, era uma proatividade, às vezes ele achou mais fácil do que né, ficar entrando em contato com uma empresa para depois ela entrar com a outra empresa e depois voltar. Então ele achou que, né, talvez fosse mais fácil. Só que na cultura japonesa às vezes não funciona assim, né? O mais fácil nem sempre é o certo, né, para eles. E o que aconteceu? Resumo, né? O resumo da história. O seu Suzuki, ele já desclassificou, né, esse rapaz. Ele entrevistou, foi muito educado, mas ele já desclassificou porque ele achou que o rapaz ele poderia trazer problemas, né, futuros ao exercer o trabalho dele, né, porque ele está trabalhando com uma empresa japonesa, então pode ser que alguma coisa que ele fizesse, alguma atitude que ele fizesse poderia interferir, né, nos negócios da empresa, né, por não ter esse cuidado, não ter esse conhecimento, né, da cultura, né, dos hábitos, dos costumes, esses detalhezinhos, pode ser que então ele, né, não poderia me prejudicar, né? Porque se ele fosse tratar com uma empresa que tem um pensamento igual, né, do Sr. Suzuki, isso poderia arruinar, né, os negócios da empresa, né? Porque o outro lado poderia se sentir muito ofendido, né, por alguma atitude, achar que pode gerar desconfiança, né, achando que está fazendo alguma coisa por debaixo dos panos. O japonês ele quer evitar ao máximo assim esse tipo de desconfiança, esse risco, né? E, bom, e é isso, né? Foi uma pena, porque o rapaz, ele realmente tinha assim, um nível de Nihongo muito bom de todo mundo, assim, acima do meu, assim, porque eu estudei, né, japonês depois de adulta, e aí ele perdeu, né? Uma grande oportunidade, porque não entendia dos costumes, né? E é isso, né? A moral da história. Então, não basta, às vezes, a pessoa saber se expressar muito bem, se ela não tem, né, no conhecimento da cultura, do hábito dos lugares, né, daquela casa, né, a pessoa vai se sentir ofendida, né, por mais que ela fale muito bem, né. Então, a mesma coisa, né, do Japão, a pessoa fala muito bem e entra na casa dele de sapatos, né, então é algo assim bem... às vezes muito grave que eles pensam, né? Pra gente não, né? A gente acha que é muito exagerado. Então, por isso que é muito importante você entender, conhecer a cultura japonesa e passar isso para o seu filho, para sua filha,